Antes de qualquer coisa, subscreva no canal e ative o sino das notificações. Boa apreciação. Boa tarde a todos. Já agora, deixa-me antes, porém, ter que agradecer a presença de todos, não é? Por me darem o privilégio de estar diante de vocês para ter que dizer alguma coisa que se calhar vale a pena. Porque eu nunca, jamais pensei que um dia havia de estar diante de pessoas, não é? Para ter que dizer alguma coisa que a gente considera importante. Nunca pensei nisso. Só aconteceu quando um dia eu decidi mudar a minha realidade, a minha maneira de viver, e as coisas foram acontecendo paulatinamente, não é? Então eu acredito que se todo mundo está aqui hoje é porque alguém bem dentro de vocês decidiu fazer uma mudança em vossa vida. Eu quando digo mudança estou a falar no conceito de saúde. E aquilo que vai ser disseminado hoje aqui, atenção, é acerca do conceito de naturopatia. Então, é algo que é completamente diferente daquilo que nós hoje chamamos de medicina. Muito embora são duas ciências que devem andar de mãos dadas, não é? Mas muita coisa também que vai ser dita aqui vai servir, ou seja, vai ser desilusão para muita gente. Por quê? Porque eu vou ter que dizer a verdade, quer vocês queiram, quer não. Mas a verdade tem que ser dita. O que tem estado a me chamar, agora que eu tenho estado a ir para as cadeias televisivas, assim como na TPA Canal 1, tem me chamado de doutor não. Talvez pelo facto de que quando eles vêm ou tentam apresentar alguma coisa diante de mim, eu digo que isso não presta. Então, o que acontece é que as pessoas, toda vez que novos conceitos são introduzidos, aquilo que já está dentro de nós, que já está enraizado desde a altura em que a gente nasceu até o ponto atual, causa uma certa reação. E a reação que causa normalmente é de rejeição. Pronto. Então, eu devo dizer também que, se vocês estão aqui, é porque vocês decidiram ter que mudar a vossa realidade, claro. Então, o que a gente vai falar é acerca do conceito errado que fomos adotando pelo simples facto de nós estarmos divorciados da nossa mãe. Atenção, quando eu digo nossa mãe, não estou a falar de mãe biológica. Estamos a falar de mãe natureza. Ok. Então, a informação que eu vou passar aqui não é minha, mas é de todos nós, não é? E, claro, eu vou passar essa informação em nome de alguém que nos é muito querido, pelo menos para quem conhece. Nós estamos a falar de Dr. Sebi, que é o Dr. Sebi, que é alguém que já é ancestral porque morreu em 2016. Foi um naturopata de Honduras que viveu na América e, claro, foi a única pessoa, atenção, foi a única pessoa até os dias de hoje que foi capaz de vencer um governo e mostrar os conceitos errados da medicina convencional. Então, o homem foi ao tribunal por ter anunciado que cura todas as doenças conhecidas pelo homem e por causa disso ele foi preso. E quando foi preso, claro, nós sabemos que deram-lhe a oportunidade de ter que ir ao tribunal e ter que se defender. E ele defendeu-se a si mesmo. Não é? Então, quando ele lá chegou, claro, o Estado estava despreparado e ele provou, com provas médicas, que eu tive a sorte de ter que ver, porque nesta altura ele tinha ido dar uma palestra em Londres em 2009. Então todo mundo que esteve naquela sala teve a possibilidade de ter que ver aquelas provas vivas. Então, é para dizer que ele conseguiu provar num Tribunal Supremo, atenção que nós estamos a falar em Tribunal Supremo,
ele foi capaz de provar, com provas médicas, que era capaz de curar todas as doenças. Então ele levou 77 pessoas no tribunal e, claro, o Estado despreparado, quando viu ou estava diante daquelas provas todas, nada podiam fazer mais a não ser ter que absolver de todas as críticas. Mas quando eu digo todas as doenças, há uma certa questão que vocês devem estar a fazer dentro das vossas cabeças, porque vocês começam a pensar até SIDA, HIV. Nós estamos a falar de todas as doenças, todas. E ele conseguiu provar em Tribunal Supremo, mesmo porque o primeiro paciente que ele curou foi alguém chamado William Chabala, que vive na América e foi curado em 1984. Então a informação que eu vos passo é por causa deste homem, não é? Por isso é que eu disse, não é minha, não é dele, mas é de todos nós, não é? Pronto. Então, eu estou a falar que são os conceitos errados que a gente foi adquirindo por causa do facto de que o nosso povo foi educado. Eu vou repetir. Nós fomos educados e por esta razão nós começamos a adquirir conceitos diferentes do povo que nos representa. Estamos a falar dos nossos ancestrais, não é? Então, não estou a querer dizer em momento algum que educação é coisa má. Atenção. Mas é simplesmente porque essa educação nós recebemos de um povo que é diferente de nós. E quando eu digo isso, esse tipo de assunto, as pessoas têm a tendência de me dizer que povo diferente de nós, mas nós todos somos seres humanos, não é? Só que tem uma coisa, por causa do facto de a gente não estudar bioquímica, o que acontece é que certas coisas são mais compreendidas, vamos assim dizer. Quando eu digo que povo diferente de nós, é simplesmente para dizer assim, o elemento principal da criação de um organismo são as células. Se nós chegarmos até as células do nosso organismo, não existe um sítio mais a fundo onde a gente possa ter que ir. É impossível. As células representam o elemento principal para a formação de qualquer organismo. Como é que isso funciona? A uma certa altura, na criação do planeta, que nós não sabemos quando foi, vai se basear numa crença, neste ponto em que a gente conversa, uma certa altura, vamos dizer no planeta Terra, porque é onde a gente vive, não é? As células, ao apreciarem os elementos que compõem o planeta, nós estamos a falar dos minerais, não é? Elas foram mandando sinais às células que estavam à sua volta, de maneiras a fazer com que essas células unissem de maneiras até que formar organismo. Por quê? Porque as células entenderam que juntas havia mais possibilidade de sobrevivência. Então esses sinais foram mandados, elas viram e ao se unirem formaram o sangue. Ao voltarem a se unir, formaram os tecidos. Continuaram a se unir, formaram os órgãos. E ao se unirem, formaram os organismos, que somos nós. Não é? Só que quando eu digo que nós não somos iguais aos outros povos, o que eu estou a querer dizer é o seguinte: se nós formos a um dermatologista, eles vão dizer claramente que na escala genérica de todos os povos que existem no planeta Terra, eles são agrupados segundo o tipo sanguíneo. E nós sabemos que o africano é A e B, Mongólia, os mongoloides são C e D, Médio Oriente é o e F até T é europeu. Agora, quando nós formos ver no núcleo de formação dessas células,
vamos descobrir que o africano, ou o núcleo das células do africano, é representado por um mineral específico, que é o selênio. Quando nós vamos ver, por exemplo, no europeu, vamos reparar que o núcleo de formação das células do europeu é o enxofre. A partir desse momento, nós conseguimos determinar que a célula de um é diferente da célula do outro. Então, um é o selênio e o outro é o enxofre. A partir desse momento, a gente sabe que um é diferente do outro. Nós estamos a falar geneticamente, não é? Pronto. Tendo posto isto fora, eu vou ir para um livro que todo mundo aqui nessa sala um dia já leu. Eu estou a falar da Bíblia. Então, nós, se formos observar a natureza, o que é que a gente vai se deparar? Nós vamos ver que, ao observarmos a natureza, cada animal vive segundo a sua espécie. Estou a mentir? Cada animal vive segundo a sua espécie. E nós vamos ver que o gorila foi posto na floresta de África. Se nós pegarmos o gorila e levarmos para o Alasca, não demora 50 anos, vai morrer, porque as condições de vida no Alasca é diferente do local na qual ele foi posto. Para quem é cristão eu vou dizer por Deus, não é? Para os não cristãos eu vou simplesmente dizer o universo ou a natureza. Então, se a gente pegar, por exemplo, no urso polar, ele foi posto no Alasca, ou nas regiões onde o sistema é frio e vai de acordo com a sua genética. Então, quando as coisas estavam a ser formadas no planeta Terra, nós fomos agrupados em vários pontos do planeta, vamos assim dizer. Assim como todos os organismos, insectos e por aí fora, o ser humano, foram postos numa determinada área do planeta. E com ele, a sua medicação, ou seu remédio, assim como o seu alimento. Razão pela qual um homem muito conhecido pela medicina moderna, estamos a falar de Hipócrates, disse uma certa vez que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. Então, o que é que eu quero com isso dizer? Que remédio deve ser a mesma coisa que o nosso alimento. Porque se a gente se desviar disso, a gente vai padecer. Então, que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. Este homem, Hipócrates, é conhecido pela medicina convencional como o pai da medicina. Mas o mais estranho é que nós vamos ver que Hipócrates foi naturopata. Não foi médico, mas foi naturopata. Porque é o homem que curou todas as doenças conhecidas pelo homem naquela altura com ervas. Somente com ervas. Isso me leva até a Bíblia, mais uma vez, no livro de Gênesis, Eclesiastes e Revelações. Com isto eu quero dizer que Deus viu que se escaparem o primeiro livro, vamos encontrar no meio. E se escaparmos do meio, vamos encontrar no final. Ele disse que as ervas são para ser usadas como medicamento para as nações. Então, em Gênesis 1:29, diz claramente assim: eis que tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, que se encontram, ou das quais se encontram, na face de toda a terra. Assim como todas as árvores que deem frutos com semente, ser-vos-ão como mantimento. Mas atenção, nós estamos a ler a Bíblia em português.
Mas quando nós formos em outras línguas, assim como, por exemplo, o inglês, no final deste versículo, diz assim: For you, it shall be as meat, que quer dizer carne. Carne devia ser visto como a polpa da fruta que tem a semente. Mas hoje em dia, por causa do facto de nós temos que nos direcionar ao animal, nós passamos a chamar carne os tecidos. Mas não devia ser considerado carne, mas sim tecidos. Porque nós temos o órgão mais abundante que nós temos no corpo, que é a pele. Temos a membrana mucosa, que protege os nossos órgãos contra o ácido. E posteriormente nós temos os tecidos, que hoje nós chamamos de carne. Então, quando Deus disse: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, que se encontram em face de toda a terra, assim como as árvores que tenham frutos com semente, servos-ão como mantimento, a pergunta que se põe é: será que Deus mentiu para os religiosos? Falem comigo. Estão muito atentos. Alô? Relaxem. Eu que devia estar tenso aqui. Será que Deus mentiu? Não. Ok. Então, isso serve para dizer que aquilo que nós comemos hoje é a comida errada. E por eu ter dito que nós nos direcionamos a outro caminho, isso é que me faz dizer que nós estamos divorciados da nossa mãe. Eu estou a dizer da mãe natureza, porque o local aonde fomos criados, aquele solo tem um código genético que é igual ao código genético que nós carregamos. Isto é um facto. Por que eu digo isso? De novo, a Bíblia diz que do pó fomos formados e do pó voltaremos. Como é que a gente vai justificar isso? Se nós formos, por exemplo, na areia da praia e tentamos cultivar pimento, tomate, cebola, vai germinar? De maneira alguma. Por quê? Não tem as qualidades necessárias para germinar ou para nutrir as sementes de maneiras até que germinar. Então, quando nós estamos a falar que não tem as qualidades necessárias, aquilo que a gente está a querer dizer é que aquela terra do mar não tem... uns falam nutrientes, mas eu vou simplesmente dizer minerais. Não é? Não tem minerais. Então, não consegue gerar vida. Se a gente for para a areia do deserto, assim como a areia da praia, jamais consegue gerar vida, porque não vai germinar, porque não tem os minerais necessários de maneira a ter que nutrir aquela determinada semente. Não é verdade? Então, mas se nós formos ver qualquer outro solo que é rico em semente, qual é a cor do solo? Como é que é? Preta. Preto e avermelhado. Ok, exatamente. Então, se nós formos no subsolo, nós vamos encontrar ferro, enxofre, selênio, vamos encontrar magnésio, potássio, carbono, vamos encontrar tudo. Isto serve para justificar a passagem bíblica que diz que do pó fomos formados e do pó voltaremos, porque os minerais contidos em nós é igual aos minerais que contém o subsolo. Verdade? Ok. Então, isto serve para dizer que o código genético que existe no nosso subsolo é exatamente igual ao código genético que existe em nós. Por isso é que, vamos falar, não só os dermatologistas, os cientistas, atenção à palavra cientista, porque muita gente, toda vez que ouve falar em cientista, pensa que é alguém espetacular.
uma mãe, toda pessoa que é mãe aqui, pode ser considerada uma cientista. Simplesmente não vemos dessa maneira porque, ao dar à luz aos seus filhos, ela acompanha o crescimento, o comportamento de cada filho que ela traz ao mundo, certo? Ao acompanhar o desenvolvimento, o comportamento, o caráter de cada um, se registrar, aquela mãe acabou de fazer ciência. Ciência é tudo isso. É quando a gente observa os comportamentos dos corpos existentes no planeta, qualquer coisa, e resista cada comportamento e mudanças que vão sendo aplicadas e os testes que são feitos. A partir do momento em que você resista, você acabou de fazer ciência. Então, cada um de nós pode ser cientista em qualquer que seja o campo. Então, sendo que o subsolo tem o mesmo ou carrega o mesmo código genético que a gente tem, nós sabemos de antemão que o solo ou a terra onde a gente foi criado é exatamente a terra onde vamos encontrar o nosso alimento e vamos encontrar o nosso remédio. Assim, porque um é exatamente igual ao outro. Agora, é importante saber que no planeta Terra a gente vai encontrar plantas nutritivas, são aquelas plantas que nutrem o organismo, e vamos encontrar plantas medicinais. São as plantas que servem para ter que reverter toda e qualquer tipo de patologia. Ok, vamos seguir. Posteriormente, com a chegada do europeu, nós fomos obrigados a ter que nos desviar, porque quando o europeu chegou, por exemplo, nos encontrou na floresta de África, a primeira coisa que disse, curioso, que é igual ao que está na Bíblia. Mas pronto, é que disseram que nós estávamos nus. Mas quando você vai a um indígena, no meio da floresta, que tem vivido assim sob a criação, ou desde a criação, até o momento atual, se você lá for dizer que estás nu, será que ele vai te entender? Para ele nem sequer vai fazer sentido, porque é assim que ele viveu desde a criação. Então, mas o problema que se põe hoje em dia é que nós, a distância que a gente percorreu até o tempo atual, para nós hoje é normal ter que vestir roupas. É normal, não é? Só que nós esquecemos que quando a gente vai estudar naturopatia, nós esquecemos que o oxigênio para ter que nutrir as células de um africano não é o oxigênio que nos entra pelas narinas e pela boca. O oxigênio para ter que nutrir as nossas células é o oxigênio que nos entra pelos poros. Razão pela qual nós sempre vivemos assim. E a gente, não que tenhamos estudado naquela altura, mas nós vivemos segundo a incepção de vida. Está incutido no nosso DNA que nós devemos viver daquela maneira. Mas pelo simples facto de termos sido educados, nós perdemos o conceito ou o conhecimento próprio. Quando eu digo conhecimento próprio, estamos a falar do conhecimento de um determinado povo, que nos é passado de geração a geração. Mas está aí o problema. Ainda que a gente tenha percorrido esse tempo todo, vai permanecer o facto que hoje nós carregamos a genética dos nossos antepassados. É o que eles chamam de epigenética. Estava para falar em inglês. O que é epigenética? É quando as informações contidas no DNA de uma determinada geração é passada para a geração seguinte de maneira estável a partir das gametas. Gametas, eu estou simplesmente a querer dizer os óvulos e aquilo que nós conhecemos de espermatozoide. Isso é que são as gametas. Então, quando essas informações contidas na genética de uma geração é transportada para a geração seguinte e depois a seguinte e por aí fora, eles consideram epigenética. E nós hoje consideramos um facto
Porque nós, quando olhamos por um sobrinho, um filho nosso, nós temos a tendência de dizer: tem o caráter do teu avô. Ou pelo menos tem o falar do bisavô. Isto é um facto. A gente tem estado a observar os nossos pais a falarem coisas dessa natureza, não é verdade? Então, isso é o que acontece quando os códigos genéticos são passados de maneira estável de uma geração para outra. Com isso, nós vamos dizer que nós somos resultado daquilo que aconteceu mais lá atrás. Então, sendo que nós já conseguimos identificar que o local onde fomos criados tem o nosso alimento e tem o nosso remédio. Mas, com a chegada do europeu, vamos assim dizer, com a criação daquilo que nós hoje conhecemos medicina, que é a medicina alopática, o que aconteceu? Organismos geneticamente modificados foram sendo feitos. Com isso eu quero dizer que, vamos dar um exemplo, por exemplo, a batata. A batata mais, eu diria, natural, foi encontrada a primeira vez no lago Titicaca, no Peru. É uma batata pequenina, que é a batata rena. O primeiro povo a chegar no Peru foram os irlandeses. Quando encontraram aquela batata e os estudos que fizeram na área, levaram com eles para a Inglaterra ou Irlanda e modificaram geneticamente. E hoje nós temos a batata rena, que nós conhecemos que é a batata castanha. Pronto, é a batata que foi modificada geneticamente. Razão pela qual o Dr. Sebi diz que ele não aprova o consumo da batata, mas caso a gente queira comer, que seja batata rena vermelha, que é a batata que está mais aproximada à batata que está aproximada à original. Mas o problema que se põe é que o corpo ou a genética de um africano não produz enzimas suficientes para ter que digerir a batata rena. Este é o problema que muitos de nós não sabem porquê. Porque nós crescemos a comer esses alimentos e a resposta que a gente tem tido muitas das vezes é que: por que eu vou parar de comer carne, funs, quando é o alimento que nos alimentou esta vida toda?